Jurídico Explica de hoje, edição especial sobre a distribuição de aulas para o ano letivo de 2026. A Secretaria de Estado de Educação publicou no dia 4 de dezembro de 2025 a Resolução 7.200, que prevê todos os critérios e ordenamento da distribuição de aulas para o período letivo de 2026. São sobre esses pontos que nós vamos tratar aqui no Jurídico Explica de hoje. Queria perguntar, Zanini, para você primeiro, essa distribuição de aula, ela é presencial ou online? Como que ela ocorre? Ela pode ser tanto presencial quanto online e também complementada por formulários online. Essa é uma novidade dessa resolução de distribuição de aula, mas vai depender do Núcleo Regional de Educação. Cada núcleo que vai definir o modelo de distribuição. Então, nós não temos um modelo definitivo já. Então, cada professor e cada professora precisa ficar atento e atento ao seu Núcleo Regional de Educação, ao seu cronograma de distribuição de aulas. E quando começa a distribuição de aulas? Pode ser nas férias? Não, a gente inclusive defende que não seja nem no recesso na lei. Mas, pelo que a gente já tem observado, provavelmente no dia 23 de janeiro se inicia a distribuição de aula aí pelo estado do Paraná. O que a PP fez, quando o governo ele publicou esta resolução? Mais uma vez, assim como nos anos anteriores, nós olhamos todas as inconsistências jurídicas, políticas e administrativas que nós entendemos poderiam ser diferentes nesta resolução em relação aos anos anteriores, ou ela vem se repetindo, e fizemos uma solicitação de alterações. Claro que, infelizmente, o governo não acatou as medidas que nós solicitamos de alterações, Muitas delas, o próprio período de distribuição de aulas, mesmo a classificação do pessoal, que nós vamos tratar aqui na sequência, ou mesmo a nossa hora-atividade, que mais uma vez o governo mantém fazendo a contagem do tempo de hora-relógio e hora-aula. E nós continuamos a luta jurídica nesse aspecto, já que politicamente ou administrativamente o governo não tem a intenção de devolver o nosso direito às horas-atividades. O governo alterou recentemente o critério da classificação da distribuição de aulas. Antigamente era pelo tempo de serviço na sua unidade escolar, o tempo de serviço no estado e outros elementos. Agora, já há mais de 4 anos, o governo vem seguindo uma regra. Qual é esta nova regra que o governo vem seguindo, Zanini? O primeiro critério que eles estabelecem, que eles observam ali para a classificação, é a carga horária realizada no curso de formadores em ação. O segundo critério é o número de dias trabalhado no ano anterior, ou seja, eles vão observar quantos dias a pessoa trabalhou no ano anterior. E claro, as pessoas tiram licenças especiais, licenças para tratamento de saúde, aquela que passa pela perícia, entre outros tipos de licença. Estas licenças não prejudicam na classificação da pessoa, mas, Marley, a licença que a pessoa tira a partir de atestados de até 3 dias, que é aquele atestado que você entrega para a direção direta ali da escola, Esse, sim, prejudica na classificação. Infelizmente. O que tem sido muito ruim, temos feito uma luta intensa, mas a SED não acata esta nossa proposição e esse nosso direito que judicialmente também, infelizmente, nós não alcançamos êxito. Depois é o maior tempo na escola e depois o maior tempo de estado, e, enfim, idade, concurso, que são os últimos critérios que geralmente nem chegam a ser avaliados. Lembrando, quando sai essa classificação? Então, a classificação ela deve sair agora em breve, até aí antes do início da distribuição de aulas. Ela é por escola, ela é por município ou setor, no caso de Curitiba, e por núcleo regional de educação, seguindo os critérios que nós apresentamos
anteriormente. Então, nós precisamos ficar muito atentos e atentas a toda esta movimentação agora em janeiro. Vamos tratar agora do terceiro ponto também importante nessa distribuição de aulas. Primeiro, quem assume as aulas da sua disciplina de concurso são os professores QPM e QUP, conforme a sua jornada de trabalho, ou 20 ou 40 horas. Nós temos cargos de 20 e cargos de 40 horas. Então, primeiro é dentro da sua disciplina de concurso. Depois, nós temos os professores e professoras das aulas extraordinárias. Então, nós também temos aí a mesma ordem de classificação do professor QPM para as aulas extraordinárias. E depois, por fim, dentro da sua disciplina de concurso, nós vamos ter os professores e professoras dos contratos PSS. Os contratos foram prorrogados, é isto. Então, como vai ser essa classificação? É uma grande pergunta que os professores PSS têm feito. A classificação dos PSS nessa prorrogação de contrato, Marley, não será pela ordem de classificação dos editais, será pela ordem de abertura dos contratos PSS. É diferente. Diferente. Eu poderia lá no edital ter ficado em primeiro, mas eu não assumi a aula naquele dia, assumi depois, fui lá para 10º na abertura do contrato. É esta classificação que prevalece neste momento. Sim. E nós temos, pela lógica, né, dos contratos abertos aí, o 7324, que é a primeira classificação que vai se levar, depois o 132 de 2024 e, por último, o 40 de 2025. Muito provavelmente o governo deva passar por todos esses editais nessa distribuição de aulas. Então, vamos ficar aí bastante atentos e atentas. Bom, nós falamos que a distribuição de aulas, ela é da sua disciplina de concurso. Mas e se eu não tenho aula suficiente naquela escola? Se eu não tenho lá o componente da matriz curricular da minha disciplina de concurso? O que acontece? Eu posso fazer ajustes? Até pode, né? Mas você vai ficar primeiro excedente naquela escola. Aí, se você está num outro núcleo regional de educação, você vai para as vagas do município. Não tendo vagas no município da sua disciplina, aí você vai concorrer com a lista do Núcleo Regional de Educação, o que pode ocasionar de pessoas lecionarem em duas cidades diferentes. O que tem causado bastante problemas, porque depois é que vem os ajustes. Sim. E os ajustes, eles poderiam ser concomitantes, né, neste processo na unidade escolar, mas isso não tem acontecido na matriz, no processo de distribuição de aulas, até porque gerou em alguns momentos muitas mudanças, né? Em Curitiba, daí é por setor, Por né? setor. Então você Isso. fica excedente na escola, excedente no setor, excedente no núcleo e assim vai. Nós temos vários outros itens do processo de distribuição de aulas que às vezes geram desentendimento, então vamos explicar. O professor padrão, né, ou professor com aula extraordinária ou PSS, ele assume ali as suas aulas. Para o professor padrão, ele está suprido e validado as suas aulas. Mas o professor PSS ou o professor com aulas extraordinárias, se ele por um acaso tiver algum problema e não estiver no primeiro dia de aula, estiver em uma licença médica, inclusive, as suas aulas não serão validadas. Isso é uma injustiça, mas está na resolução. Portanto, todos e todas precisam comparecer no primeiro dia de aula para que aquele suprimento ele esteja validado. Zanini, mas tem mais uma maldade da resolução, infelizmente, que é quando um professor com aula extraordinária, ele falta 5% por faltas injustificadas dentro do mês. O que acontece? Ele perde as aulas extraordinárias, né? Acaba tendo essa punição. E a gente sabe que podem ocorrer N motivos para uma pessoa faltar 5%. Nunca é de livre e espontânea vontade ou casos raros em que a pessoa decidiu faltar, né? Então, também a gente avalia caso a caso aqui, né, Marley?
para também fazer a defesa do sindicalizado e da sindicalizada, caso isso venha a ocorrer. Outro artigo demasiadamente importante na Resolução 7.200 de distribuição de aulas é o artigo 20. O artigo 20, além do processo da classificação que nós já abordamos aqui, ele vai falar do processo da distribuição de aula em todos os níveis e modalidades. Em alguns casos, como escolas cívico-militares, Programa Paraná Integral e alguns outros componentes curriculares, começa pelo gestor escolar decidindo se o professor pode ou não assumir aquela determinada disciplina, principalmente os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática e também os reforços escolares nos sextos, nonos e terceiros anos. Isso não tem acontecido no cotidiano da escola, mas a resolução ela tem aí várias determinações e isso tudo está ali no artigo 20, que são muitas especificidades, especificidades da educação de jovens e adultos, da educação do campo, da casa familiar rural, da educação especial, da EJA, enfim, todos os níveis e modalidades estão aqui, principalmente também que nós devemos levar bastante em consideração o ensino profissional, a educação profissional, que vai ter ali as suas coordenações, a coordenação de cursos, podem ser atribuídas, mas se faltar o professor, precisa distribuir também os componentes curriculares. Nós vamos ter toda a questão da formação docente, que é o nosso antigo magistério. Nós queremos reiterar que este edital de distribuição de aulas, ele contém ainda vários elementos dos quais a PP Sindicato questionou a Secretaria de Estado de Educação, questionou judicialmente já em anos seguidos, mas infelizmente tanto o judiciário quanto o próprio governo, o judiciário diz que isto é administrativo, discricionário da administração pública, assim como também a CED continua com um tema mais de punição do que um tema mais agregador neste processo todo da distribuição de aulas, que é um momento muito importante para a nossa categoria. Olha, Marley, alguns casos vão ser necessários um recurso, um requerimento, uma impugnação de algum ato. E para isso, Marley, a gente tem o nosso atendimento aqui na PP Sindicato, para você que é sindicalizada e sindicalizado aqui da PP e precisar desse auxílio, a gente vai estar aqui, interpretações também a respeito das normativas, a nossa equipe já está treinada para lhe responder, para lhe auxiliar, Então, é muito importante que você nos procure em caso de alguma injustiça, que precise de algum recurso, algum requerimento, nós vamos estar lhe assessorando aqui no atendimento da PP Sindicato ou diretamente aí no seu núcleo sindical, onde você estiver. Os nossos núcleos sindicais da PP, eles devem comparecer às sessões de distribuição de aulas, claro que eles também estão na escola, mas devem auxiliar aí nas nossas 29 regionais este processo de distribuição de aulas. É importante também que a gente leia a resolução, ela é extensa, muitas vezes complexa no seu conjunto, mas é importante que a gente sempre tenha ela salva em algum ali dos nossos grupos, principalmente no grupo da escola, peça auxílio. Entre em contato com a PP Sindicato no 2170-2500 ou mesmo pelo WhatsApp, que o nosso atendimento estará à disposição. Que tenhamos uma boa distribuição de aulas, que nem sempre é fácil, mas ela precisa ser correta, justa e tenhamos também um bom início de 2026.